Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Família na Real. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. No programa de hoje vamos falar sobre um tema que tem gerado muita curiosidade e até polêmica: o contrato de namoro. Afinal, o que é esse documento? Ele tem validade jurídica? Pode evitar problemas futuros como partilha de bens e reconhecimento de união estável? Diante das mudanças nas relações afetivas e da crescente preocupação com o patrimônio, muitos casais têm recorrido ao contrato de namoro para formalizar a natureza de sua relação. No caso, afastar a união estável. Mas será se esse documento realmente protege os envolvidos de uma futura discussão judicial? Hoje vamos esclarecer tudo sobre esse tema. Sua natureza jurídica, o que pode ser incluído no documento, como ele deve ser formalizado e quais suas implicações no direito das famílias e sucessões. Se você tem dúvidas sobre o contrato de namoro e quer entender se vale a pena fazer um, fica com a gente porque esse programa está imperdível. Começa agora o Família na Real pela TV Cidade Verde, canal 5.2. E para me ajudar a tirar algumas dúvidas, trazer várias informações relevantes para você, eu recebo mais uma vez a jornalista Jeane Mello. Seja muito bem-vinda, parceira, doutora Rosa, colega aqui do programa. Prazer imenso estar aqui mais uma vez com esse tema, né? Super importante. Super importante. Quero deixar aqui meu alô para todos os telespectadores da TV Cidade Verde, canal 5.2. E vamos falar, né, doutora Rosa, sobre contrato de namoro ou namoro no papel. Esse assunto pode até ser meio antirromântico, mas é relevante, não é isso, doutora Rosa? Afinal, o contrato de namoro. Jeane, esse tema é muito interessante porque algumas pessoas, certamente, o nosso telespectador, algum deles vão estar dizendo: esse contrato existe? Para que serve? A gente vê, às vezes, a dificuldade das pessoas formalizarem até um pacto antinupcial no casamento, o que dirá um contrato de namoro. Então, o contrato de namoro nada mais é do que o próprio nome, é um documento em que as partes elas vão ali expressar a sua vontade, o seu desejo de dizer: olha, eu estou namorando. Eu não vivo a união estável, eu não vivo, no caso do casamento, não, porque ele tem ali a certidão de casamento. Mas hoje, como os namoros eles estão muito mais avançados, existe ali uma diferença, uma linha muito tênue para a gente diferenciar o que é o namoro, aquele namoro mais sério, que na nossa área jurídica a gente fala do namoro qualificado, da questão da união estável. E por que essa preocupação? Justamente para que haja uma proteção do patrimônio daquelas pessoas envolvidas. Esse é o maior objetivo, a proteção patrimonial. Exatamente. Então, quando você quer trazer a formalização ali da sua relação, é para que você não traga efeitos jurídicos para aquela relação. Por quê? Porque o namoro, ele não traz qualquer consequência jurídica no âmbito da família e no âmbito sucessório, que é o tema aqui do nosso programa, que é o Família na Real. Jeane, nós somos às ruas saber exatamente o que as pessoas pensam do contrato de namoro, se elas realmente teriam coragem de fazer um contrato de namoro. Eu quero ver. Nós ouvimos, inclusive, casais que falaram um pouco pra gente, e nós quisemos aí trazer o exemplo do jogador Hendrick, que no ano passado ele chamou a atenção quando ele revelou que possuía um contrato de namoro com a modelo Gabriele Miranda. Ele se casou em 2024, mas antes ele pactuou ali com a Gabriele um contrato de namoro. Vamos lá ver o que a população fala sobre esse tema. O Hendrick e a namorada têm um contrato de namoro. E a gente está querendo saber se vocês concordam com isso, se acha que funciona ter aquelas regras ali de não poder dormir com raiva, de não poder sair sem um outro. Depende. Sair é muito relativo, porque nem sempre a gente tá junto, né? A gente não mora no mesmo lugar, então não tem como sair sempre junto. Mas de dormir eu acho que sim. Principalmente quando for casado, né? E vocês teriam esse contrato? Não. Não, acho que não precisa de contrato, não. Você teria um contrato de namoro?
Não. Não teria. Muito controlador, não teria. De jeito nenhum. Namoro por contrato não quer dizer que tem fidelidade num relacionamento. Eu prefiro namorar no sério e viver a dois do que ter apenas um contrato que não vai me garantir. Acho que não. Quem dita as regras é o casal. Então, o senhor teria um contrato? Creo que sí, eso porque las reglas son muy distintas, pero lo que prevalece para las dos personas es el amor. Esse negócio de contrato de namoro é até melhor mesmo, porque aí os dois não brigam, viu? O senhor teria esse contrato? É muito melhor. E você acha que esse negócio de contrato de namoro dá certo? Dá não, filha. Por que tu acha que não dá? Mulher, isso não tem lógica. Tu teria? Nunca, nunca. Muito interessante, gente. Até engraçado. Agora, a cláusula de não dormir brigado, eu acho que é muito boa para todas as famílias, hein, doutora Rosa? Isso. Eles levam sempre nessa questão de quebra da confiança, ou seja, realizar um contrato de namoro, para quê? Ela pergunta, para quê? O que vale é a lei entre as partes, mas essa lei entre os namorados é que, por vezes, pode complicar depois. Eles levam muito pelo lado de se encaixar dentro de regras que eles não estão, que perdem um pouco a naturalidade, né, da relação, mas não é só isso, né, como a senhora já falou, do que fato, qual o objetivo do contrato. E ele tem efeito jurídico, doutora, no direito das famílias e das sucessões, ou é mais algo pactuado entre as pessoas? Não, hoje o contrato de namoro ele é reconhecido, sim, tanto na doutrina como na jurisprudência. Você pode realizar um contrato de namoro, seja através de escritura pública, seja através de um documento particular. Então, sim, você pode realizar um contrato de namoro, ele existe no mundo jurídico. Inclusive, os requisitos aqui, para a gente falar de maneira rápida, são mais ali os documentos pessoais das partes, comprovando de residência, e tem algumas cláusulas que são essenciais que você conste no contrato de namoro, que é exatamente o período que eles estão ali naquele momento namorando, e tem algumas cláusulas que a gente vai conversar depois, que pode constar tanto de natureza patrimonial como de natureza existencial. Você pode até ali prever situações de convivência do casal e tudo mais. Então, sim, ele existe no mundo jurídico. Sim. E qual é a diferença, então, doutora, que eu acho que tem uma dúvida, paira no ar essa dúvida, entre o contrato e a união estável? Sim. Na verdade, o que é a união estável e o que é o contrato de namoro? Certo. Essa diferença, inclusive eu convido você, telespectador, a ver o nosso programa que a gente fala sobre união estável. Nós já tivemos programas aqui em que a gente aprofundou bastante o tema união estável, tanto eu falando com você aqui, como com o doutor João Neto, que veio aqui, nosso convidado, colega defensor público, em que a gente traz de forma bem aprofundada as características para configurarem a união estável. Então, o que a gente observou, Jeane, ao longo do tempo, os relacionamentos contemporâneos, eles foram ficando mais sérios. E essa questão de dormir juntos, dormir na mesma casa, é o que pode trazer uma complicação futura. Por quê? Porque o que é a união estável? Ela exige ali para se caracterizar como união estável. O que a legislação exige? A publicidade, a durabilidade e a intenção de constituir família. Então, essa intenção de constituir família é o que diferencia de fato a união estável do namoro. Então, se existe um casal de namorado que já tem uma relação séria, que todas as pessoas da sociedade, os vizinhos, já o enxergam ali como um casal. Tem uma continuidade, Tem uma continuidade, que é outra característica. Então, já tem anos ali de relacionamento. E eles moram juntos, então, aquela relação, ela é pública, ela é duradoura, ela é contínua, mas a questão do objetivo de constituir família, ela pode ali ser questionada quando eles moram juntos. Então, a partir do momento que eles moram juntos, pode se perguntar, mas eles vivem em união estável ou não? Então, para você ter filhos não significa
que é uma união estável. Você morar sob o mesmo teto não significa que seja uma união estável. Para constituir família é preciso ter filhos? Não. Aí a questão do filho não obrigatoriamente caracteriza a união estável. Então, você pode estar namorando e ter o filho. Então, por isso é que essa linha entre namoro qualificado, que é esse namoro mais sério hoje, essa expressão, namoro qualificado, ela foi trazida pela doutrina, pela jurisprudência, que é esse namoro mais avançado de hoje, esse namoro sério, em que o casal tem a escova de dente na casa do outro, dorme com o outro, viaja com o outro, só que tem determinada situação que um deles pode questionar. Então, acabou aquela relação, e aí vem a preocupação com o contrato de namoro. Acabou aquela relação, então um deles pode dizer, olha, o que a gente vivia, eu acho que era algo mais sério, eu não vejo só como um namoro. E aí um deles compra um apartamento, compra um carro, e aí começam os questionamentos. E aí, será se eu tenho direito a esse carro, a metade desse carro? Será se eu tenho direito a metade desse imóvel que foi adquirido? Porque quando é namoro, não há direitos. Então, por isso é que a gente sempre diz como é importante o diálogo entre o casal, para que, de fato, aqueles parceiros afetivos, como a gente chama no direito, eles saibam exatamente o que eles estão vivendo. Sim. E pode haver armadilhas nessas situações, hein, doutora? Pode, não só na questão do contrato de namoro, mas nós vemos hoje uma questão de fraude à partilha muito forte. Às vezes no final do relacionamento, de um casamento, na dissolução da união estável. Então, com o namoro não seria diferente. Muitas vezes, inclusive a mulher, ela tem sido muito mais vítima do que o homem. Então, por vezes, aquele relacionamento, o homem adquire alguns bens, algum patrimônio, e para que a mulher não tenha direito, ele traz ali um contrato de namoro, e ela, por desconhecimento, às vezes assina. E no futuro ela vai questionar. Muitas vezes ela passa anos com aquela pessoa, com aquele contrato na mão, mas o relacionamento já evoluiu, né? Já tem muito tempo, né? Já tem uma estabilidade concreta e aí vem os problemas, né? Exatamente. Então, pode chegar um momento que a mulher questione aquilo ali e ela de fato diga, olha, eu não vivi um namoro, eu não entendo que seja assim. Ou ela procure um profissional e ela diz, doutor, será que eu tenho direito a essa parte do patrimônio dele? E aí o profissional vai dizer, ela, doutor, mas eu assinei uma coisa, eu assinei um documento. E a partir dali, aquele profissional vai entender, olha, você foi enganada, você assinou um contrato de namoro que na verdade não era um namoro. Por quê? Porque aquele relacionamento, ele tem ou tinha todas as características de união estável. Então, nós temos vantagens sim do namoro, do contrato de namoro, e a gente vê que o brasileiro ele tem muita dificuldade de conversar sobre isso, de alinhar, né, de pactuar sobre aquela relação, porque sempre fica aquela sensação, como a gente vê as pessoas falando, de que está pensando no fim, mas na verdade não. Você planejar a sua relação, seja a nível patrimonial, seja a nível existencial, é um ato de amor, é um ato de cuidado. Eles entendem como uma forma de tirar o lado mais romântico da relação, né? Tocar sobre esses temas, mas como a senhora bem explicou, é de fundamental importância, né? Principalmente quando tem muitos bens envolvidos. Jane, a gente vai aqui chamar um rápido intervalo, mas nós voltamos já já para continuar esse papo super importante aqui na TV Cidade Verde. Família na Real. Estamos de volta com Família na Real. Se você ainda não mandou sua sugestão de tema ou dúvida para a gente, pode enviar pelo número que está aí na tela, ou se preferir, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que apareceu aqui, que vai direto para o nosso contato. Bom, hoje eu recebo aqui mais uma vez a jornalista Jeane Mello, que está trazendo algumas questões relacionadas ao contrato de namoro. A gente já falou sobre os objetivos, o que significa, os efeitos legais, e agora eu queria saber o que mais nós temos aí de dúvidas, Jeane, que você... Muitas dúvidas. Agora eu queria só fazer um parêntese até de um conteúdo que você passou para mim.
do número, do salto, né, da quantidade de pessoas que estão fazendo esse tipo de contrato. Em 8 anos, o Colégio Notorial do Brasil apresentou um salto de 400% desse tipo de documento, né? Chama a atenção realmente, está vendo a adesão das pessoas. Mas a gente quer saber mais. Esse contrato de namoro, ele pode ser feito pelo casal ou precisa realmente contratar um advogado para isso? Sim. Jane, a gente observou que muitas pessoas, realmente a maioria das pessoas que nós ouvimos, elas são contra a fazerem um contrato de namoro, elas dizem não, jamais faria, e cada um disse os motivos, porque de fato existe ali um público que faz o contrato de namoro. A gente viu o jogador Hendrick, que tem aquele patrimônio, jogadores, influencers, que eles simplesmente não querem viver uma união estável ou um casamento, eles querem estar namorando. E hoje nós temos um princípio no direito das famílias que é cada vez menos a intervenção do Estado nas relações privadas, certo? Então, por isso é que é legal também você fazer esse contrato de namoro quando você vive aquele relacionamento, quando você tem um patrimônio alto e você não quer partilhar ali naquele momento. E também tem os perfis de famílias recompostas, que são aqueles parceiros que estão ali namorando, mas que já foram casados, que já tiveram filhos e que eles só querem curtir a vida a dois ali, sem nenhum compromisso, sem comunicar o patrimônio e possam viver de forma tranquila, sabendo que ao final da relação eles não vão enfrentar um processo na justiça, que o outro está ali tentando pegar uma ameação ou mesmo um inventário, né, no caso do direito sucessório. Então a gente vê que, apesar de muitas pessoas não conhecerem ou não fazerem, aplicarem as suas relações, que ele só vem crescendo, principalmente da pandemia para cá. A gente vê que houve um boom, inclusive nas pessoas, nos profissionais falando sobre esse assunto, justamente porque na pandemia nós tivemos o isolamento social, nós tivemos a necessidade das pessoas ficarem mais reclusas e os casais passaram ainda mais a morarem juntos, né, para que não fossem contaminados, não contaminassem as pessoas. Então, nós tivemos aquele momento, né, de reclusão na pandemia que durou bastante até. Então, nesse momento, veio uma preocupação muito grande. E aí que nós tivemos esse assunto mais ainda comentado no meio jurídico. Então, como você vê, é muito importante. Tem um público que realmente ele vem aderir e vem fazer esse tipo de contrato. E respondendo à sua outra pergunta, você pode realizar o contrato de namoro tanto através de um instrumento particular, onde você e o seu namorado assinam ali, colocam as cláusulas e chamam a outra pessoa para assinar umas testemunhas e fica ali realizado. Como você pode ir ao cartório de tabelionato de notas, né, e formalizar através de instrumento público aquele contrato. E não precisa de advogado, só que por vezes a gente recomenda, porque tem algumas situações do contrato de namoro, se você quiser prever ali, que somente um profissional da área vai poder lhe explicar, não é? Por curiosidade, eu coloquei lá no ChatGPT, né, contrato de namoro e tal, apresenta um modelo e coloquei algumas informações e saiu lá bonitinho. Como leigo, olhei e achei que estava ok, né? Mas eu sei que em casos onde as pessoas têm muitos patrimônios, né? Isso vai ficando cada vez mais delicado, né? Exato. Isso, ainda tem as cláusulas, as muitas que surgem. Exatamente, principalmente na questão do regime de bens. A gente vai ver que existe uma possibilidade de você inserir ali algo relacionado ao regime de bens, se essa relação evoluir, né? Então, o contrato de namoro, assim como o pacto antinupcial, ele pode conter cláusulas patrimoniais, pode conter cláusulas. O Hendrick, por exemplo, nós tivemos várias curiosidades no contrato de namoro, como dizer eu te amo, como nós podemos ter regras de convivência do casal. Não dormir brigado, né? Como foi dito ali na enquete. Isso, divisão de tarefas ali na casa. Nós podemos ter também cláusulas relacionadas ao pet, né? No caso, quem vai cuidar do pet. Então, tem muitas cláusulas. Divisão das despesas da casa também. Na verdade, tudo que não for contra a lei, tudo que não for contra os direitos do outro namorado, que não for de encontro ali à legislação, você pode constar.
Então, a criatividade é que vem ali de acordo com cada casal. E aquela cláusula da indenização por traição? Pode ser também. Eu acho que ela é até um pouco comum, não? Ela é tanto no pacto antinupcial como no contrato de namoro. Ela é comum, principalmente fora do Brasil. Os casais fazem muito, porque a gente vê que são os famosos, né? Então, eles colocam ali uma cláusula nesse sentido, de indenização no caso de traição, de tantos dólares, tantos mil dólares. Então, no Brasil já tivemos também. Isso. Ele pode ser feito por instrumento particular ou precisa ser registrado em cartório como escritura pública? Você já até falou um pouquinho sobre isso, a gente pode, né? assim, eu acho mais seguro, né, se você se propuser a fazer um contrato de namoro, eu acho bem mais seguro que você faça no cartório, né? Porque o cartório ali tem fé pública, o tabelião ele vai poder explicar até melhor situações que podem constar no contrato de namoro que você e o seu namorado não vão saber, né? Então, é muito melhor que você faça no cartório. O que é que pode conter em um contrato de namoro? O que é que não pode faltar em um contrato de namoro? Explica aí, doutora Rosa. Então, assim, como a gente viu, Jane, o principal objetivo do contrato de namoro é exatamente você afastar a união estável. É você blindar o patrimônio daquelas pessoas envolvidas. Então, o principal é dizer que é um namoro, que, portanto, não tem nenhuma consequência jurídica, não existe ali partilha de bens. Então, você vai construir as cláusulas de uma forma que todo mundo que leia, e principalmente os que estão pactuando aquele namoro, saibam que vivem um namoro. Então, por isso é que é importante você conversar com seu parceiro, esse diálogo. Então, sempre, porque o contrato de namoro, ele pode começar você estando namorando com a pessoa e, como você disse, vai ficando sério. E aquele contrato de namoro, ele pode ser revisto. Então, a partir dali, você pode fazer um contrato de convivência. Isso é muito bom, e passar até a união estável. Na verdade, Jane, o que acontece? Tudo de boca não vale nada. É o que a gente diz na área jurídica. Então, o contrato de namoro nada mais é do que a formalização de uma relação. Pode parecer bobagem, pode parecer exagero, mas tem situações que o contrato de namoro, de fato, vai ajudar muito. Porque o que a gente mais vê em nossa área são demandas envolvendo união estável, em que um dos parceiros, um dos companheiros, discorda de que aquilo ali era uma união estável. Não, eu vivia só um namoro com ela, vivia 10 anos, 15 anos, mas era um namoro. Né? Então, o namoro, a quebra do namoro, pode gerar uma indenização por danos morais? Não é para gerar. Por quê? Porque o namoro, ele não traz consequências jurídicas. O namoro é uma relação a não dois. traz tanta responsabilidade, não é? Isso. Nós só temos... afetiva. Exatamente. É claro que aqui a gente não quer banalizar, e você bem falou, essa responsabilidade afetiva. Tem que haver, e a gente estimula muito isso, mas não há que se falar em indenização por danos morais na quebra, no término de um namoro. Já pensou se todo casal, e já teve uma provocação dessa na jurisprudência, salvo engano foi no sul do Brasil, em que uma menina que namorou 10 anos com um rapaz, ela diz logo assim, eu perdi 10 anos da minha vida. Sim, a gente não pode assim, encarar, ter esse olhar sobre o relacionamento. Não é que você perdeu. É um investimento, né? É que você acreditou que pudesse dar certo. Na relação. Investiu na relação e você, naquele momento, gostava, era correspondida. Né? É diferente, por exemplo, de você terminar o noivado, em que já haviam enviado gastos, convites, né? A festa pronta. Então, isso sim gera realmente, de fato, pode gerar uma indenização. Mas é importante que a gente diga que o término do namoro não gera. Então, nada relacionado ao namoro vai gerar essa consequência. Daí porque aqueles casais que se preocupam em fazer um contrato de namoro, eles têm que realizar esse contrato de namoro. Entendeu? Então, no caso do Hendrik, por exemplo, ele teve essa preocupação. Por quê? Porque naquele momento ele não queria namorar, né? Ele não queria casar, ele queria só namorar. Né? E podia acontecer de ele comprar um avião, dele comprar um apartamento e depois ela dizer, olha, eu tenho direito à metade. Então, para se resguardar, ele veio, não, estamos... E ela concordou totalmente.
né? Porque ela sabia a natureza daquela relação. E depois ele casou e está tudo bem. Aquele contrato evoluiu, ali não é? já Relação deixou evoluiu. de ter o objetivo dele. E no casamento, né? E tem muito mais famosos, né? Eu andei fazendo uma pesquisa que a Zilu, a ex do Zezé de Camargo, também em determinado momento, com o namorado, Sim. com o namoro, fez o contrato. Uma mulher que provocou isso, até difícil de encontrar, não é isso, doutora Rosa? São mais os homens que solicitam. Exato, foi muito interessante o caso dela, porque de fato a gente vê mais essa questão do contrato sendo buscado pelos homens, mas foi muito interessante o caso dela, exatamente. Vamos agora para o intervalo bem rápido e voltamos já já. Fica aí que tem muitas outras curiosidades e dúvidas sobre o contrato de namoro. Estamos de volta com Família na Real, hoje falando sobre contrato de namoro. Jeane, espero que a gente esteja conseguindo aí passar para o nosso telespectador todas as curiosidades de um tema tão polêmico, mas tão importante que é o contrato de namoro. Nós estamos trazendo aí essa curiosidade, porque como eu disse, as pessoas, muitas, nem sabiam que existia essa possibilidade. Se eles tiverem dúvidas, mandam perguntas para cá e depois você responde, né, doutora Rosa? Tira as dúvidas que ainda podem ficar na mente do telespectador, não é isso? Nós estamos à disposição, tanto aqui no Família na Real, como em nossas redes sociais, no Rosa Viana Formiga, quem quiser. Estou sempre lá respondendo dúvidas dos nossos colegas, dos nossos seguidores lá. Bom, ouve-se falar muito em cláusula evolutiva, quando o tema é contrato de namoro. O que é essa cláusula evolutiva e qual a sua importância para a elaboração do contrato, para o contrato de namoro? Como a gente viu aqui nos blocos anteriores, existem várias cláusulas que podem ali constar no contrato de namoro. Entre elas, nós temos essa cláusula que é super importante, que é o quê? Caso o contrato de namoro evolua para a união estável, o regime de bens que será aplicado vai ser a separação absoluta. Por quê? Porque quando você vive a união estável e você não formaliza aquela união, você não faz um contrato de convivência, o regime aplicado será aquele regime da comunhão parcial de bens. E qual é a implicação que tem nisso? É aquele regime que tudo que você adquire durante a relação, seja no casamento, seja na união estável, vai dividir, Jane. Então, se um deles compra um carro, mesmo que só um, em nome de um, mas se for durante a união estável, vai dividir ao meio, né? Se for um apartamento, da mesma forma. Então, se você não fizer um contrato de namoro, ou se aquele contrato de namoro, ele evoluir, o que vai se aplicar ali será o regime da comunhão parcial. Então, daí a importância de você dizer, olha, aqui nós estamos namorando, mas caso isso aqui evolua para uma união estável, o regime que vai ser aplicado é o da separação absoluta, que aí o que cada um adquirir será de cada um. Eu compro um bem, é só meu, ele compra, é só dele. Então, isso é a cláusula evolutiva que pode constar no contrato de namoro. Precisa muita consciência e maturidade do casal, né? Para assumir todos esses momentos da relação, né? E ter a consciência de que aqui não é mais namoro, agora já vivemos uma união estável. Isso. Então, não deve ser fácil nem para quem está vivendo essa situação, né? Definir o status daquilo que se vive. Exatamente. E aí eu imagino quando deve ser difícil para um juiz, para quem está de fora, né? Então, muito mais difícil julgar. Doutora, se o casal decide morar junto, o contrato de namoro ainda tem validade ou a relação pode ser considerada união estável? Digamos, um casal que cada um está em sua casa, fazem um contrato de namoro, mas aí decidem morar juntos. Existe isso, de fazer o contrato de namoro cada um vivendo na sua casa? Existe, né? Porque tem casamento em que as pessoas, cada um vive na sua casa, então deve existir também isso no namoro. Essa questão da união estável e do namoro, o que é mais importante são as provas. Então, é por isso que o contrato de namoro, ele vem aí como uma prova importante para afastar a união estável. Então, o contrato de namoro, ele nada mais é do que isso. É para, numa futura demanda judicial envolvendo a dúvida se é união estável ou não, o contrato de namoro vem lá dizer, olha, naquele período de 2020 a 2024 era um namoro. Mas isso de todo é uma garantia de que não vai haver uma demanda, não vai haver uma discussão, não vai haver conflito? Não.
Por quê? Porque existem pessoas que utilizam esse instrumento justamente para mascarar ali aquela relação. Por quê? Porque a relação, ela tem uma natureza de união estável, mas de lá, não, vamos fazer um contrato de namoro. Como também pode acontecer de ambos estarem de boa fé, né? Eles contratam ali, fazem um contrato de namoro, estavam vivendo um namoro e a partir dali o relacionamento fica mais sério. Então, a partir dali é muito importante esse tempo, esse período, esse lapso temporal que a gente chama. A partir de quando se transformou em união estável? Então, é muito importante que se diga que o contrato de namoro, ele é um instrumento de prova importante, mas ele não é a garantia de que, em uma demanda judicial, a parte não consiga provar que, por exemplo, num período X, ela vivia em união estável, desde que ela traga provas, né? Então, é muito importante na justiça, a gente trabalha com provas, todas as provas admitidas em direito que a gente fala. Testemunha, prova da dependência um do outro, prova que, além de eles morarem sob o mesmo teto, eles viviam como uma família, e todas as outras provas testemunhais. Então, aquela pessoa, aquele interessado em comprovar que aquilo ali era uma união estável, ele precisa trazer essas provas ao processo. Porque sim, Jane, pode acontecer, né, de você fazer um contrato de namoro em qualquer situação, morando junto ou não. A necessidade maior de se fazer um contrato de namoro é quando o casal mora junto. Porque, como eu disse, o que mais confunde o namoro da união estável é quando o casal já tem um relacionamento mais sério. No mesmo teto. Porque, por exemplo, não existe nenhuma dúvida do casamento em relação à união estável. Por quê? Porque o casamento, ele tem um papel, tem lá a certidão de casamento, é um ato muito formal, muito solene da justiça, né? Então, é o ato mais solene que existe. Então, não tem como se confundir o casamento e a união estável, porque a união estável, ela não é formalizada. Porém, em relação ao namoro, esse namoro mais sério, pode existir essa dúvida. Aquele casal vive um namoro, aquele casal vive união estável. Ah, mas eu conheço eles namoram há muito tempo, eu acho que eles já vivem união estável. E nem a gente sabe às vezes. E às vezes até o homem sai por aí com a sua companheira, né, apresentando como esposa, que acontece muito, né? Até minha mulher, né? Minha mulher, eles falam mais minha mulher. Minha mulher, sabe? Apresentar dessa forma, de repente, é uma prova que se cria, não é verdade? Assim, esses termos que a pessoa usa, muitas vezes pode ser usado, sim, ao longo do processo. Então, por isso a gente tem que ter cuidado lá no Big Brother, né, que se referia a Mani como esposa. Foi, aí teve até um problema também em relação a eles, né, no final do Big Brother. Mas é muito importante, por exemplo, o status que você coloca nas suas redes sociais, muitas vezes você coloca lá namorando, né, e muitas vezes você coloca lá casado, sem estar casado. E isso pode ter implicações. Por quê? Porque hoje a gente sabe que fotos, como alguns prints de rede social, são extremamente importantes como meio de prova, desde que você se cerque, né, de todas ali as questões relacionadas à prova que o juiz possa considerar aquelas provas, mas sim, você pode usar esse tipo de prova no processo. Então, e aí tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Exatamente. A questão mesmo é sempre conversar, né, Jane? Verdade. A gente não quer aterrorizar aqui os namorados. Sim. A gente não quer dizer, olha, você que... Porque, assim, hoje, o que é que eu ouço as pessoas leigas dizendo? Doutora, hoje tem tanta coisa que a gente não tem mais nem vontade de namorar, nem de casar, nem de viver união estável. É tanto problema. Eu me junto com a mulher que tem filho, já tem caso de madrasta que a renda dela foi considerada para pagamento da pensão alimentícia. Pode acontecer. Então, assim, a questão sempre é o diálogo, é sempre conversar, é sempre você buscar um profissional para tirar as dúvidas, é você ter um relacionamento sincero, transparente com seu parceiro, porque o que as pessoas acham? Elas acham, olha, a gente conversar sobre contrato de namoro, sobre um planejamento matrimonial, sobre um regime de bens, é a mesma coisa da gente estar ser interesseiro, da gente estar pensando no patrimônio, sim, ou então da gente estar pensando no fim. Ninguém pensa nisso, é como se você estivesse dando ali um atestado de que você está desconfiado. Mas, na verdade, não é. É só uma segurança jurídica.
Então, hoje, nos dias que a gente vive, Jeane, nessa forma de comunicação absurda que a gente vive, né? Nós já tivemos aqui, inclusive, no nosso Família na Real passado, a gente falou sobre a relação familiar e os eletrônicos. Foi excelente, teve uma excelente repercussão. Inclusive, você que perdeu algum programa, todos estão lá no nosso canal do YouTube da TV Cidade Verde. Você vai poder assistir com a doutora Daniele Bandeira. Então, a gente conversou sobre essa questão dos eletrônicos. Hoje, a gente tem acesso a muita informação. Hoje, a gente vive num mundo contemporâneo em que as relações, elas são muito líquidas, elas são muito rápidas, né? Mas muito profundas. Então, às vezes você vê um casal tem 3 meses de namoro e já está morando junto, já está viajando para os Estados Unidos. A gente via que, assim, na época mais antiga, um pouquinho antes de mim, né? A gente via que o namoro, naturalmente, ele evoluía para um casamento. E noivava, né? Noivava. Depois casava. Então, aquele namoro sério, ele evoluía para o casamento. Então, a gente via... naquele tempo, você morar junto com o namorado, não existia. Você tinha a permissão da pessoa, né, pedindo a outra para namorar. No tempo, né, a minha mãe dizia, pegando na mão, trocando cartas. Hoje não, hoje é tudo muito diferente. Então, as pessoas hoje, elas são aceleradas. Inclusive, a fila anda muito rápido. Acabou o namoro, ali você vê, às vezes, um casamento que durou 10, 15 anos, mal acabou, a pessoa já está com outro relacionamento e dura 3 meses e acaba. E aí ficam todas essas relações entrelaçadas. Tem a questão patrimonial, tem a questão moral, porque muitas vezes aquela relação acaba com muito conflito, né? Então, são muitas demandas judiciais que vão aparecendo. Filhos, muitas vezes você tem 3 relacionamentos e cada um você tem um filho. E é por isso que o direito das famílias é tão importante, né? E tem tantas... Nessa sociedade tão diferente, tão diversificada, tão aberta e tão dinâmica. Todo dia a gente escuta um tipo de relação com uma nomenclatura diferente. Quer dizer, realmente deve ser até desafiador para o profissional que atua nessa área. Né? Exatamente. Então, numa situação dessa, acaba um namoro desse, que era um namoro sério, que se confundia ali com uma união estável, então podem ter muitas implicações se aquele casal teve filhos, ou se aquele casal tinha filhos de outros relacionamentos, se eles moravam juntos, se eles não moravam, se há quanto tempo eles estavam juntos, se eles eram apresentados para a sociedade como um casal, ou se eles se apresentavam assim, a natureza da relação, a seriedade. Então, tudo isso hoje é importante. Então, se isso tudo hoje é importante, eu acho que o mais sensato, o mais seguro é você discutir isso com o seu parceiro. Porque se você não tomar todas as precauções, não tiver segurança ali, no futuro você pode ter que responder a um processo. No futuro você pode se arrepender de não ter tido esse diálogo, de não ter tido essa segurança, de não ter explicado para ele, olha, não é muito melhor a gente pensar agora, não é muito melhor, porque existem situações que você tem que administrar até durante a relação. E não só ao final da relação. E eu tenho certeza que esse programa vai ser muito importante na vida de muitos casais que estão assistindo, né? Justamente porque esse momento, ele possibilita um diálogo, né? As pessoas vão pensar, acender aquela luzinha. De fato, não é perder o romantismo, não é deixar de gostar, não é pensar que isso vai ter um fim, mas é realmente proteger ambos, né? Naquela situação, para não ter um desgaste ao fim, né? E, via de regra, assim, o final sempre é bastante desgastante. Imagina uma pessoa numa situação de injustiça, se imaginando injustiçado por alguma questão. Então, vale a pena esse diálogo. E mesmo que eles não façam um contrato de namoro, que aqui a nossa ideia não é, assim... levantar a bandeira, né? A nossa ideia é só dizer, olha, ele existe, ele está aqui, ele está sendo feito por muitos casais e trazer esse diálogo, né? A construção desse diálogo para os relacionamentos. E principalmente esse cuidado que você deve ter com seu parceiro, com seu relacionamento, com seu patrimônio. É um cuidado de uma forma geral. Então, eu acho que é aquele ditado, o que nos é conversado não sai caro. O prevenir é melhor que remediar. Tudo isso cabe para esse momento.
E aqui eu deixo aqui uma pergunta. Na prática, os tribunais eles têm aceitado o contrato de namoro como prova para afastar o reconhecimento da união estável? Isso tem acontecido? Tem sim. Então, como eu falei, o contrato de namoro, ele é uma prova, um instrumento, né, de prova muito importante, porque ele traz, né, um contrato de namoro que ele é elaborado, bem pactuado, que ele vem ali com todas as cláusulas esclarecendo a natureza daquela relação, que é o namoro, o período, fala um pouco ali sobre a cláusula evolutiva, fala tudo. Ele é um instrumento importantíssimo para afastar a união estável. E por que afastar a união estável? Como a gente falou, para evitar a comunicação patrimonial. Por quê? Porque é exatamente essa proteção do patrimônio. Aquele que quer ter um contrato de namoro, ele quer dizer, olha, isso aqui é meu, isso aqui é teu, a gente quer só viver o nosso momento, o nosso namoro, não quer formalizar. E está tudo bem, porque cada um é que sabe, a gente tem que respeitar, o Estado tem que respeitar a decisão dos casais. Importante dizer que tanto o casal homoafetivo como o casal hétero, todos podem realizar contrato de namoro, desde que seja maior de 18 anos. Os documentos são os documentos pessoais, como eu falei, comprovante de residência, testemunha no caso, se for fazer com somente aquele casal no cartório, e pronto, e levar as cláusulas ali que você precisa fazer, que você deseja inserir. Você pode ter uma boa conversa antes com o seu parceiro do que vai ter, do que não vai ter, se consultar com um profissional. Mesmo que ele não faça o contrato ali, você conversa antes para se informar, faz uma consulta. Eu acho que tudo é válido, né? Quando você acha que a sua relação merece um contrato de namoro, como essas pessoas que eu falei, que tem perfil, esses casais que já viveram outros relacionamentos, que querem ali evitar dessa comunicação patrimonial, ou essas pessoas que têm um patrimônio maior também, que desejam, acho que sempre é válido o contrato de namoro. Ótimo, a informação é libertadora. Eu acho que tenho certeza que as pessoas devem estar refletindo, ou optando ou não por esse caminho, por esse viés, pelo contrato de namoro. O importante é que a TV Cidade Verde, Família na Real, está levando essa informação para a casa das pessoas. É muito bacana, né? Cidadania se aprende, direito se aprende. Isso, a gente tem trazido essas informações da forma mais acessível possível. E a união estável está aí. As pessoas às vezes estão namorando, ela evolui para a união estável e depois até para um casamento. Então a gente vê que tudo isso pode ser discutido, principalmente quando existem menores, crianças envolvidas, porque a gente sabe, e é importante dizer também, Jane, que seja um namoro, seja união estável, seja um casamento, quando existe ali criança envolvida, ela sempre vai ter direito, independentemente da natureza da relação. Sim. Então, a questão da pensão alimentícia, a questão do direito de convivência do pai, da mãe, a questão da guarda, seja unilateral, seja compartilhada, tudo isso a criança está intacta ali. Que bom. Né? Se nós temos um namoro, mas existe uma criança, fruto daquele relacionamento, mas que o casal não continuou. A gente vê muita situação desse jeito, em que aquele casal, ele namorou 2 anos, 3 anos, mas teve um filho e acabou aquela relação. Era um namoro? Era, mas teve um filho. Então, eles podem formalizar e devem formalizar todas essas questões que eu comentei aqui. Se eles não se entenderem, se eles estiverem em conflito ali em relação ao valor que o outro tem que dar. Muitas vezes os avós entram na história também, participam, né, do sustento dessa criança. Aí são situações excepcionais. A obrigação maior, a obrigação paterna, a obrigação materna. Tem situações que os avós podem ser chamados, a gente quer até fazer um programa sobre isso, que se chama obrigação avoenga, né, que são obrigações dos avós, mas são situações excepcionais. A obrigação mesmo legal ali diretamente são dos pais, né? E ali acabou o relacionamento, é importante, né, que os casais que estejam nos assistindo tenham sempre esse cuidado maior. Tem criança envolvida, já vai ali discutir como é que vai ser a convivência dessa criança, porque, como você disse, o final de uma relação é sempre difícil, principalmente ali para os envolvidos, o que dirá para as crianças que gostariam ali de ter os pais juntos, de terem os pais convivendo
de forma amiga ou pelo menos respeitosa. Então, às vezes, isso é muito difícil na minha área de continuar essa relação, essa boa relação. E, por vezes, tem que haver aí um terceiro para que traga uma solução que é a justiça, o judiciário ou o mediador, através de uma mediação, como a gente tem lá na Defensoria, né, um núcleo que faz mediação. Então, para discutir todas essas questões, como é que vai ser a guarda, como é que vai ser a pensão, né, como é que vai ser o direito de convivência daquele que não fica com a criança na casa, no lar de referência. E todas essas questões a gente tem trazido aqui para o nosso Família na Real. Verdade, muito obrigada. Aprendi muito, doutora Rosa. Que bom. Foi excelente. Excelente. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Família na Real. Eu quero agradecer a você, Jeane Melo, pela parceria e pela disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigada. E nós podemos fazer aqui outros programas trazendo temas tão legais e importantes. Ok, te agradeço pela acolhida e também a você que é telespectador que está conosco aqui no Família na Real. Até a próxima. Eu agradeço imensamente a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigada. Eu aproveito para deixar aqui uma reflexão. O contrato de namoro, ele é uma alternativa para casais que desejam deixar claro que o relacionamento não se caracteriza como uma união estável. Embora não tenha força absoluta para impedir uma discussão judicial, no futuro, ele pode ser um elemento de prova importante para demonstrar a intenção das partes, como nós deixamos claro aqui. Como vimos, a inclusão da cláusula evolutiva, ela pode trazer ainda mais segurança, prevendo como será feita a transição caso o casal decida constituir união estável no futuro. No entanto, a melhor forma de garantir que o contrato tenha validade e cumpra seu papel é explorá-lo com orientação jurídica e registrá-lo de forma adequada. No fim das contas, o mais importante é que o casal esteja alinhado sobre suas expectativas e intenções, que os namorados procurem sempre manter um bom diálogo sobre sua relação. O contrato de namoro pode ser uma ferramenta útil, mas nenhum documento substitui a base fundamental de qualquer relacionamento, que é o diálogo, o respeito e a transparência. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.